Amém. Obrigado, grande Senhor. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Senta aí, pessoal, senta aí. O pessoal tá meio quieto. Chegar chegando, né? Chegar chegando. Pra ver se tem alegria. Tem que ter alegria. Beleza. Hoje o tema é injustiça, né? Alguém aqui já passou uma injustiça? Já sofreu uma? Já? Todo mundo? Me livrei de uma hoje às 17 horas. É mesmo? Então tá fresco ainda. Tá mais fresca que a minha. Então compartilha com a gente. Uma às 17 horas. Coisa boa. Coisa boa, né? Não tem problema. Pode contar. Você quer contar? Se tiver vontade. Se não... É assim. Uhum. Nós, como profissionais liberais, Sim. somos contratados Uhum. e as pessoas querem para ontem Sim. determinadas coisas. E existe um prazo. Uhum. Na lei existe um prazo prescricional. Sim. Se você não fizer até X dia, você perde. E no escritório, você tem um prazo Para antes cumprir. da prescrição. Sim. Para cumprir. E sabe que é uma pessoa ficar 14 meses Te apurriando. de 2 em 2 dias? 14 meses de 2 em 2 dias. É dia pra caramba. E aí, a pessoa vira para você e fala: ah, mas se tivesse com o Beltrano estava melhor, já tinha resolvido. E a gente sabe que Beltrano não fez e não ia fazer. Sim. E durante esses 14 meses você fica pesquisando, você fica procurando elementos para ajudar esse abençoado. Sim. Né? Que fica ali de 2 em 2 dias. E imagine você que ontem foi o, como é que eu posso dizer, o meio copo que estava cheio. Certo. E não, hoje vai ser. Hoje vai ser. E parece uma coisa, eu cliquei assim e o que eu estava procurando, Achou. achei no tributo e não são lá. O quê? Se você travou. Travou. Agora sim. Obrigado. E aí achei, passei a noite estudando para complementar o que eu já vinha fazendo durante 14 meses, mas estava parado. Sim. E quando foi hoje, eu saí da minha casa às 5h30 da manhã. Eu retornei faz 30 minutos. O dia foi longo. Foi. E às 17 horas eu resolvi. Imagina você, um pote de açúcar e várias formigas. E aí veio uma chuva e esse açúcar se derrete e as formigas vão embora. E eu só dei glória a Deus por isso. Porque eu imaginei a situação exatamente como essa. Você é o pote de açúcar. Sim. Você é o pote de açúcar. E atacado de todos os lados. Sem dúvida. Né? E por aqueles que não têm nem conhecimento e nem capacidade. A gente é atacado por eles. Né? E aí você fala para Deus: Senhor, onde que eu vou derramar todo este açúcar? Aonde? E o Senhor, ontem à noite, ele falou assim para mim, através de uma pregação: olha para o alto. De lá que vem o socorro. E somente contempla. E hoje de manhã o Senhor falou assim: aonde quer que... Foi um pastor que me mandou uma mensagem. Aonde quer que você vá, o Senhor está à sua frente. À sua direita, à sua esquerda e no centro. Ele está contigo. Não importa as várias picadas de abelhas. Olha o que ele usou. As várias picadas de abelhas. O Senhor está contigo. E ainda hoje você vai ter resposta. E pensa você que uma situação que era para ser resolvida nesses 14 meses segundo o Beltrano, né? Sim. Hoje a situação foi designada para outubro. Vai esperar mais um pouquinho então. Mas
já é uma situação certa, porque já caiu em mãos certas. Aham. Coisas que não cairiam antes. E a pessoa não vai ficar te enchendo o saco 2 em 2 dias agora, né? Agora vai. Agora vai todo dia, então. Vai. Porque tá demorando. Ah, mas já tem a data. Já mandei e já reclamou. Já reclamou? Já reclamou. Isso que eu tô te falando. Mas assim, eu louvo a Deus pelo dia de ontem e pelo dia de hoje. Sim. Entendeu? Porque eu não me deixei abater, eu não murmurei. Aham. Eu só disse ao Senhor: Senhor, aonde vou levar esse monte de açúcar? Muito bom. E muitas das vezes nós queremos ser tão doces. É, que aí vem. E nós tomamos fel. Verdade. E cada vez que nós tomamos fel, nós temos que nos tornar mais doces. Sem dúvida. E não arrogantes. E o tornar-se doce, para muitos, se torna arrogância. Nós vamos chegar nesse ponto aqui hoje. Nós vamos Não chegar. tomei café com A ele. senhora está tomando café comigo, está lendo minha cola aqui. Nós vamos chegar nesse ponto. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Não posso contar os detalhes, mas é essa situação. Legal, eu que agradeço. E como vocês podem imaginar, eu também passei uma situação, né? Quando eu me lasco, a primeira coisa que eu faço é vir aqui compartilhar com vocês, né? E quando a gente passa algum sentimento de injustiça, né? É gerado outros sentimentos dentro de nós. Não sei se com vocês também é assim, mas comigo, ódio, raiva. No meu caso, eu sentia até uma sensação de impotência, porque eu não podia fazer nada, né? Então eu sentia até uma sensação de impotência. E eu vou contar brevemente o que aconteceu, para dar um pouco de contexto, né? Eu tive uma audiência semana passada e o churrasco não foi muito gostoso, estava um pouco salgado demais, né? E as pessoas começaram a... Opa, veio para escutar, pode deixar aqui. As pessoas que estavam lá contra mim foram mentiras atrás de mentiras, mentiras atrás de mentiras, né? E no final eu não perdi, mas eu tive que fazer um péssimo acordo para não perder, né? E fiquei com essa sensação de injustiça, porque não era para acontecer aquilo. Poxa, não estava certo, né? Levou o que não tinha direito. Exatamente, levou o que não tinha direito, né? E ainda mais da maneira que foi, né? Porque, poxa, se a pessoa conta mentira do começo ao fim, é um absurdo, né? Mas tudo bem, fiquei pé da vida, vários sentimentos, ódio, raiva. E daquele momento eu já sabia que hoje eu tinha que falar disso, mas naquele momento ainda não estava conseguindo digerir todos esses sentimentos, né? E comecei a primeira coisa que eu comecei a fazer foi um certo vitimismo, do tipo, querer culpar o país. As leis desse país não dá, se fosse nos Estados Unidos não era assim, querendo ser vítima da situação. Mas é o seguinte, o país é esse, não está contente, tem voo saindo ainda hoje. Pega e vai para qualquer lugar do mundo, né? Então não adianta a gente querer se pôr como vítima. Então, mas o meu primeiro sentimento foi me vitimizar. E aí eu comecei a tentar encaixar todos os meus sentimentos, né? Todo aquele ódio, aquela raiva que eu estava sentindo, eu comecei a tentar encaixar. Para poder fazer sentido, porque eu sabia que eu ia falar sobre isso, mas no momento eu falei, eu não consigo, porque eu não sei o que eu estou sentindo, não sei o que eu estou passando. Comecei a encaixar. Achei 2 saídas, que eu acredito que talvez não tenha uma terceira na vida de ninguém. Eu acredito que sejam essas 2. A primeira delas aquilo era uma colheita. Em algum momento eu plantei e estava colhendo aquilo. E a segunda é que eu teria que passar por aquilo. Seria alguma coisa que estava para me derrubar, algum levante, do qual eu seria exaltado nessa situação. Nessa humilhação é que a gente vai ser exaltado. Eu resolvi escolher a primeira opção. Comecei a tentar entender algumas coisas, né? Então ali eu vi que houve uma falha muito grande da minha parte de gestão. Eu entendi uma outra coisa, que mesmo enquanto a gente está colhendo o mal, a gente ainda pode plantar o bem. Não vai vir hoje a colheita, vai vir mais para frente. Então imagina só na situação que eu estava, aquelas pessoas que estavam lá contra mim, elas estavam plantando mal.
Porque elas estavam plantando mentira nessa situação. E a colheita delas vão vir. A minha, que estava colhendo mal, rapidamente eu entendi que eu podia plantar o bem. E que depois a minha colheita vai vir. E aí, quando eu comecei a encaixar esses sentimentos, começou a diminuir um pouco a raiva. Porque o meu primeiro sentimento, eu preciso pôr isso para fora, foi de maldade. Não foi coisa boa. Eu quis o mal da outra pessoa. Né? Tipo, eu vou te pagar esse dinheiro que você vai gastar em remédio. Isso. Você vai gastar em remédio, você vai perder tudo. Você vai ser assaltado. Então, uns pensamentos assim. Eu tive esses pensamentos. Porque eu estava me sentindo injustiçado. E quando eu comecei a organizar, eu comecei a entender que se eu continuasse plantando o mal, mesmo que seja só em pensamento, eu ia continuar colhendo mal. E esse ciclo ele não ia ser quebrado. Então eu precisava organizar. E aí quando eu comecei a organizar tudo, foi saindo do meu coração esse tipo de coisa. Na Bíblia não tem outro remédio contra o mal. É um só. É fazer o bem. Não tem mais o que você fazer contra o mal. É só o bem. E ele falou... Eu não fui a fundo, mas eu acreditei, né? Pastor, se tiver alguma ponderação. E eu acreditei naquilo, porque... Realmente... A gente tem que fazer... O mal só se vence com o bem. A Bíblia manda pagar o mal com o bem. Exatamente. E você sabe qual foi a primeira lembrança que eu tive? O pessoal que não tira a carta, né? Mas vamos passar por isso, né? Assim que perder esse medo, né? Vamos passar por isso. Mas no trânsito, quando você dá uma fechada em alguém, o cara te xinga de tudo quanto é nome. Quando você baixa o vidro e pede desculpa, o cara para na hora. Agora, se você baixa o vidro e xinga de volta, aí dá treta. Aí o pau quebra. Exatamente. O mal só se vence com o bem. Só que é difícil fazer o bem, principalmente para aquelas pessoas que são inimigos. Se eu continuasse alimentando esse tipo de sentimento, eu só ia conseguir ferir outras pessoas. Quem está ferido, fere. E rapidamente não, demorou 2 dias para eu tentar encaixar tudo isso, 2, 3 dias para tentar encaixar tudo isso, para tentar me curar, começar esse processo de cura dos sentimentos, né? Para poder chegar e ajudar. Talvez eu teria que estar falando de outra coisa se eu tivesse alimentado esse sentimento. Não poderia estar falando disso. Então a gente precisa entender uma coisa. Tem até um ditado que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Só que o nosso maior inimigo não é a gente mesmo, são as nossas emoções. Porque se eu continuasse alimentando aquele ódio, aquela raiva, eram aquelas emoções que estavam fazendo eu ser o meu próprio inimigo. E a gente teve a escolha, a gente tem a escolha de alimentar ou não. Se você para de alimentar e começa a tentar entender o porquê, porque se eu não aprender, eu vou errar de novo hoje. Né? E aí algumas coisas às vezes passam batido da gente. E se a gente não ficar tendo essa... Como é que eu posso dizer? Recapitulando nossas experiências, recapitulando os aprendizados. Porque não entendi. Fazendo déjà vu, olhando, entendeu? Buscando. Às vezes passa batido algumas coisas. E que às vezes a gente não deu tanta importância no passado e que agora faz sentido a gente dar importância naquilo. Só que você já passou, mas você nem lembra. Então, eu tive que fazer esse processo de olhar para trás e tentar buscar, né, o aprendizado do que eu tive para não errar de novo. Tá fazendo sentido? Agora eu vou contar mais uma coisa para vocês. Vai chegar perto do meu café contigo. Tá chegando perto. Eu tentei burlar esse mal. Como assim? Como a Bíblia diz, a gente só vence o mal com o bem. E eu tentei chegar para Deus semana passada, antes, e falar assim: o senhor sabe que não é certo. Olha só eu já falando. Você já sabe que não é certo. Mas é o seguinte,
Se eu não tiver que pagar ele, eu vou dar uma oferta disso. Eu vou dar uma oferta disso aí. A igreja vai fazer um melhor destino. Vai ajudar uma outra pessoa, vai ajudar mais pessoas, vai ser um melhor destino. Só que era uma colheita. Nada que eu fizesse, podia jejuar, podia fazer oferta, nada daquilo ia passar, porque era uma colheita. E aí, muitas das vezes, quando a gente colhe algo ruim, a gente quer se afastar de Deus, a gente quer pôr a culpa nele. Poxa, mas eu falei que eu ia dar essa oferta. Meu querido, você colheu, você plantou, você vai ter que colher, não tem como. Você pode querer dar um caminhão de dinheiro na igreja, pode querer ajudar quem for. Você vai ter que colher. Só que se você, nessa colheita ruim, tentar dar essa burladinha, né, vamos chamar assim, essa volta, né, essa costurada, se você tentar dar essa costura, dois problemas, porque você vai se revoltar. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai plantar o bem hoje. E aí quando você não planta o bem hoje, você não colhe amanhã. Aí você colheu o mal hoje e colhe nada amanhã. Se colheu nada é a mesma coisa que mal. Então não adianta dar a volta. E também não adianta se revoltar. Se você não organizar os seus sentimentos dentro dessa injustiça que você passou, ou dentro dessa colheita mal que você teve, se fazer de vítima é a pior coisa. Pior coisa. Pior coisa, porque não vai mudar. Se eu tivesse desde quinta-feira até hoje me fazendo de vítima, eu ia ter perdido 5, 6 dias. E não ia mudar o resultado, não ia voltar para trás. O país não ia mudar as leis. Não adianta. Não adianta, gente. Então, se fazer de vítima não dá certo. E aí, para a gente caminhar para os finalmente, é isso aí, Jaque. Plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. Você pode plantar o que você quiser, mas o que você plantou você vai colher, né? Não tem jeito. E para a gente partir para a parte final, o que eu entendi? Que se eu continuar plantando, eu vou colher, certo? Só que se eu desistir no meio do caminho, se eu parasse ali, aquilo me bloqueasse e desistisse, ia ser o meu fracasso. Então o seu maior fracasso é a sua desistência. Você já pensou se Davi, quando pecou, tivesse desistido? A história dele tinha parado ali. Ele fez tantas outras coisas, mas tinha parado ali. Então o seu maior fracasso é a sua desistência. Só se você desistir vai ser o maior fracasso. Se você não desistir, não vai. E aí, diante da situação que você está passando, do mal que você está colhendo, olhar para trás é só para aprender. Não tem outra volta, não tem jeito. Para frente é sempre muito melhor, desde que você plante hoje. Então ali eu entendi que o que eu ainda vou passar, porque eu ainda vou ter essa penitência pagando aí, né? Só vai ser ruim se eu ficar preso olhando para trás. Se eu olhar para frente e vislumbrar um futuro melhor, isso não vai ser nada. Isso não vai ser nada. Então a gente tem que sempre olhar para frente buscando, vislumbrando que o futuro vai ser melhor, mas plantando. Plantando, a gente não pode parar de plantar. Porque senão se eu achar que isso que eu vou pagar é muito dinheiro, eu não vou produzir mais dinheiro para pagar aquilo. Eu preciso produzir mais dinheiro, eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito. E não está fácil. Estamos saindo de uma crise, possivelmente entrando numa outra, com a alta dos preços. Mas faz parte. Se eu reclamar é pior. Então eu tenho que dar um jeito. E ainda no ramo que eu trabalho, eu dependo de aprovações, né, de alguns órgãos para poder trabalhar. E hoje eu estou parado, só para você ter uma ideia, porque não foi aprovado, tem 1 ano que tem coisa parada. Mas se eu ficar olhando para
Se eu cruzar o meu braço e falar, pô, tô parado, tô dependendo da prefeitura aprovar o projeto para eu fazer, eu vou ficar parado e eu vou ficar um período sem plantar. O que eu tenho que fazer? Me mexer. Ou eu sou uma vítima do sistema, que demora, que é trabalhoso, ou eu busco uma alternativa, busco uma saída. E aí eu tenho a livre escolha. Hoje eu escolhi tentar fazer alguma coisa nova, não ficar parado, se mexer. Se todo dia eu tomar essa escolha, eu não vou ser uma vítima do sistema. Eu não vou ser uma vítima do país, das leis, da burocracia e tudo mais. Então, mas tudo isso eu só consigo tomar essa escolha porque a água bateu na bunda, né? A água bateu na bunda e só e agora eu só tenho que olhar para frente. Eu só tenho que olhar para frente. Olhar para trás, já está aqui a água já, não dá. Então eu tenho que olhar para frente. Então tem que remar contra a maré. Então a gente não pode deixar se abater, né? E o plantio é diário, né? E mesmo que aquilo que você tenha passado foi uma grande maldade contra você, quem te protege não dorme. Ele sabe disso tudo. E eu tenho certeza que eu passei e vou passar daqui para frente, vai ser um baita aprendizado. Se você quiser engrandecer o problema, a maldade que fizeram com você, a injustiça que fizeram, o problema é seu, mas isso só vai te paralisar. Vai parecer que é muito maior do que aquilo que de fato é. Então hoje você tem a escolha. Ou continuar reclamando do mal que te fizeram, ou plantar o bem e poder ajudar o próximo, aquilo que você está passando. E tem coisa que você passa que só você pode ajudar, né? Tenho batido bastante nessa tecla. Então vamos pôr esse negócio para fora. Vamos pôr. E não precisa... Tirem eu como exemplo no dia de hoje. Eu não esperei vencer para vir aqui falar e ter um aprendizado. Você consegue aprender, falar, ajudar o próximo e vamos junto. Igual eu fiz hoje. Então às vezes a gente tem esse sentimento, né? Que não, na hora que eu resolver, eu vou falar. Eu vou ajudar. Não, você pode ajudar hoje. Desde que você tenha aprendido hoje. Você tem que fazer uma reflexão, entender... E você pode ajudar hoje. E a decisão é sua, né? A decisão é sua. E aí fica a teu critério. Alguma dúvida? Gostaram? Sim. Vocês gostam quando eu me lasco, né? Vem aqui. Mas é bom, né? É ruim, mas é bom, né? Faz parte. Eu acredito que é aprendizado. É aprendizado. E é bom para mim falar. É ruim, né? Assim, a gente expor, né? Mas é bom porque a gente tem que se humilhar às vezes e mostrar. Tá acontecendo isso, errei. E é bom, faz a gente... Principalmente eu que sou meio bravinho por aí. Vocês não me conhecem direito, mas sou meio bravinho, né, Goi? E aí é bom essas... Às vezes quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem um chazinho de humildade, né? Dá uma acalmada, aí vai diminuindo, vai acalmando a arrogância, vai aprendendo. Então é importante. O pessoal da internet, obrigado por ter participado. Acho que foi bom, hein? Obrigado por ter participado. O vídeo vai estar no YouTube, se inscreve lá. E um abraço, até semana que vem. Viu? Lembrei. Boa! Saiu!